O processo fabricação ERW, solda por resistência elétrica, é uma linha de formação contínua de soldagem por resistência elétrica longitudinal e se dá através do processamento de bobinas laminadas. Esta fábrica produz tubos com diâmetros externos de 219 a 508 milímetros, espessuras de 4,7 a 12,7 milímetros e comprimentos de 6 a 18 metros. O processo de fabricação começa com o ingresso da bobina na máquina de desbobinamento. A bobina é posicionada na máquina por meio de um carro industrial e, através de um pistão hidráulico, é fixada por 2 cones para centralização. A bobina é tracionada através de um cilindro motriz recartilhado, frisado e girada até que a ponta da tira chegue aos cilindros motrizes, que tracionam a tira e que, por um sistema de calandras, executa-se o endireitamento, aplanamento, colocando-a na linha de produção. O corte de aparas tem a função de cortar as laterais da tira a fim de resultar em uma largura ideal, em função da espessura e diâmetro, para a conformação do tubo. Este processo ocorre enquanto a tira caminha sobre os rolos. Esta é centralizada e as tesouras circulares são responsáveis por cortá-la em ambos os lados por cisalhamento, preparando as bordas para o processo de soldagem. É um equipamento constituído de 2 pré-formadores, que são um conjunto de rolos convexos e côncavos. O primeiro pré-formador possui um raio de curvatura maior que o segundo, proporcionando assim uma pré-formação gradativa, e é nesta etapa, ao rolar pelos pré-formadores, que a tira inicia seu processo de transformação em tubo. A bobina, após sua pré-formação, entra num conjunto de rolos reguláveis, cuja função é proporcionar um curvamento gradual, igualando assim o raio de curvatura da saída do pré-formador com o de entrada do conformador final. Constituído de 3 conjuntos de rolos côncavos, o conformador final, também chamado de fin pass, possui a finalidade de proporcionar nas bordas da tira um ângulo de fechamento, para que se possa efetuar a soldagem. Depois de formado o tubo, é induzida no material uma corrente elétrica de alta frequência através de sapatas de cobre, fazendo com que as bordas do tubo entrem em fusão no momento do contato e, em seguida, através de uma compressão por rolos côncavos, é realizada a soldagem do tubo. O material expulso durante a soldagem nas superfícies externa e interna da solda é eliminado através de raspadores enquanto o material ainda está quente. Após a soldagem, o tubo passa pelo tratamento térmico, que consiste em aquecer a área da solda em toda a espessura por meio de 3 etapas de fornos por indução, enquanto o tubo se move na mesma velocidade da soldagem, devendo cobrir 100% da região da solda. O processo consiste em elevar a temperatura da região da solda através de barras eletricamente aquecidas. O resfriamento é feito ao ar após a 3ª etapa do tratamento, até o tubo atingir uma temperatura ideal para garantir a qualidade da solda. Em seguida, o resfriamento é feito por um jato de água. O tratamento térmico efetuado assemelha-se a uma normalização e tem por finalidade garantir uma boa ductilidade e tenacidade na região da solda. A calibração é feita gradualmente através de um conjunto de 4 rolos côncavos, montados de acordo com os diâmetros a serem produzidos. O processo é realizado a frio e tem a função de calibrar o tubo, ajustando assim o seu perímetro, diâmetro e empeno para as dimensões especificadas nas normas de fabricação. Após a calibração, o tubo, que ainda tem o comprimento da bobina completa,
passa por uma inspeção automática de ultrassom na área da solda. O tubo é cortado por meio de uma máquina que se move sobre trilhos através de correntes. Enquanto o carro se movimenta, 3 discos atacam sua superfície e, por cisalhamento, conseguem cortar o tubo no comprimento especificado. Uma vez formados, com seu comprimento especificado, os tubos passam por um processo de biselamento nas bordas. 2 tornos copiadores, um de cada vez, fazem o faceamento e o chanfro em cada lado do tubo, que depois são inspecionados visualmente um a um e por amostragem com um calibrador. O teste hidrostático é um meio de inspeção para apurar se o tubo produzido suporta os níveis de pressão interno especificados, sem que haja ocorrência de vazamentos ou ruptura. O equipamento é constituído por 2 placas, que através de gachetas de borracha vedam as extremidades do tubo, que é colocado no equipamento com a solda direcionada para cima e deve ser lavado internamente para ser testado. Após o preenchimento do tubo com água, é feita a pressurização, que após atingir a pressão especificada, é mantida por um período de tempo. O ultrassom automático é feito através de transdutores angulares visando detectar indicações na região da solda. Cada par de transdutores é devidamente calibrado de modo que a solda seja inspecionada por completo. A inspeção é registrada e sinalizada graficamente, e os dados dessa inspeção ficarão armazenados em sistema. Nas extremidades do tubo, a inspeção é feita manual, já que esta região não é coberta pelo ultrassom automático. Na última etapa do processo, os tubos são verificados com relação ao seu diâmetro, espessura, ortogonalidade e empeno, e recebem um último ultrassom de bordas, quando especificado. Os tubos liberados pela inspeção final devem ser pesados e medidos seus comprimentos finais e, quando requisitados pelo cliente, estes recebem um banho de verniz. As medidas de peso e comprimento são anotadas na identificação final do tubo.